Então hoje o nosso foco é trabalharmos com a lei de drogas. Antes de nós adentrarmos especificamente ao conceito de droga, aos enunciados jurisprudenciais mais importantes, eu vou chamar a sua atenção para uma recente alteração legislativa. Olha aqui comigo. Bom, então, a lei de drogas ela é representada pela Lei 11.343 de 2006 e, como uma lei ordinária, ela só pode sofrer uma alteração legislativa por outra lei. No ano de 2019, o legislador ordinário fez inserir o artigo 19A na lei de drogas. Esse artigo 19A trabalha com a Semana Nacional da Política Antidrogas. E olha só que curioso, ficou definido pelo artigo 19A que a Semana Nacional para tratar das políticas de drogas será a quarta semana do mês de junho. Pode parecer besta, mas essa questão já foi cobrada. O examinador, ele troca a semana e o mês em que é efetivada essa política. Então, tenha em mente aí, quarta semana do mês de junho, do mês 6, não se dá, não ocorre em outro mês. Legal? Então vamos lá. Além disso, meu povo, quando a gente fala em lei de drogas, a lei ela é vaga no que diz respeito à conceituação de droga. Então, olha só, o legislador optou por uma técnica legislativa chamada de Lei Penal em Branco. O que é, no que consiste a Lei Penal em Branco? A Lei Penal em Branco é aquela disposição legislativa em que você precisa de uma complementação para alcançar a definição do preceito primário da norma. Então, a norma penal ela é dividida em dois fragmentos, o seu preceito primário, que consiste na definição da conduta, e o preceito secundário, que é justamente a tipificação, a previsão da pena. Tudo bem? Então, o que o legislador optou por bem fazer? Definir o crime de drogas como uma modalidade de lei penal em branco. Então, eu já sei que a lei penal em branco eu preciso de complementação para alcançar o efetivo significado do preceito primário. Mas vamos lá, essa lei penal em branco, ela possui uma fragmentação. Essa lei penal em branco, ela pode ser homogênea, ou ela pode também ser heterogênea, ou sentido próprio, ou heteróloga. E aqui, homogênea ou homóloga. Legal. Essa distinção, ela se dá por conta da questão deontológica, da questão científica. Quando eu falo em norma penal em branco, você já sabe que eu dependo de complementação. Quando eu falo em complementação, eu preciso analisar de onde vem o complemento legislativo. Se esse complemento legislativo advém da mesma fonte legislativa, eu tenho uma norma penal em branco homogênea. Então eu vou colocar aqui, ó, complemento. Mesma fonte legislativa. Já você vai entender onde eu quero chegar. E se eu estou diante de uma norma heterogênea, é porque eu tenho um complemento normativo distinto. Então, olha só. Complemento. Fonte normativa diversa.
Beleza? Então tá, falando em lei de drogas, vamos abrir aqui o nosso artigo 1º da lei de drogas e o seu parágrafo único, justamente para identificarmos até onde conseguimos ir com esse ou com essa conceituação de drogas. Então olha só, artigo 1º, essa lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prescreve medidas para prevenção, uso indevido, atenção, reinserção social de usuários e dependentes e estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de entorpecentes e define os crimes. Olha só o parágrafo único. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Além disso, esse parágrafo único do artigo 1º, ele traz uma complementação normativa também lá do artigo 66 da mesma lei de drogas. E olha só, para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério de Saúde, número 344 de 98. Então, olha só, quando nós falamos em lei de drogas, o termo droga, ele tem a sua conceituação elaborada pelo Poder Executivo. E se eu estou falando aqui em fonte normativa para identificar de onde vem esse complemento aqui da lei de drogas, ele é homogêneo ou ele é heterogêneo? Ele está na mesma fonte legislativa ou ele advém de fonte normativa distinta? Olha só, estou falando em lei de drogas. Lei ordinária, formalmente elaborada pelo Poder Legislativo. O complemento, ele não vem da lei. O complemento normativo da lei de drogas vem lá de um ato elaborado pelo Poder Executivo. Portanto, eu estou diante de fonte legislativa, de fonte de produção de norma distinta. Então, a lei de drogas, ela consiste numa norma penal em branco heterogênea, porque o complemento normativo deriva de fonte distinta. Beleza? Legal? Então nós temos essas duas classificações aqui, mas indo um pouquinho além, vamos falar especificamente da norma penal em branco homogênea, porque ela admite uma subclassificação. Então olha só. Então você já sabe que a norma penal em branco homogênea, ela deriva da mesma fonte legislativa, homo, dá a impressão de uma só estrutura. Legal. Essa divisão, ela comporta a subdivisão de norma penal em branco homogênea homovitelina e norma penal em branco homogênea heterovitelina. Caramba! Por que essa subclassificação? Muito simples. A fonte legislativa segue sendo a mesma. Porém, na norma penal em branco homogênea homovitelina, o complemento ele está dentro da própria lei. Quer um exemplo? O artigo 338 do Código Penal, ele fala sobre o reingresso de estrangeiro expulso no território nacional. Então, o estrangeiro saiu do território nacional e entra irregularmente.
Veja só. Esse artigo 338, ele depende de complementação do artigo 5º do mesmo Código Penal. Então, olha só, as duas normas são complementadas, tanto a norma que depende do complemento quanto a norma complementadora, elas derivam da mesma fonte. Beleza? Então, o complemento está dentro da mesma lei. Beleza? Em contrapartida, as normas penais em branco homogêneas heterovitelinas, olha só, como o nome já sugere, o complemento vem de outro ramo do direito. Show de bola! E o exemplo aqui, como é que fica? O exemplo está lá no artigo 237 do Código Penal. Contrair matrimônio sabendo da existência de um impedimento. Pô, é sacanagem também, né? O direito penal se preocupar com normas relacionadas ao matrimônio, que é Instituto de Direito Civil. Faz parte. Esses dispositivos ainda não foram revogados da nossa lei penal. Mas tudo bem, tá lá, 237 está em vigência, validade. Mas tá, para você contrair um casamento sabendo da existência de um impedimento, você precisa do complemento normativo para saber onde estão as figuras relacionadas ao impedimento ao matrimônio. Esse complemento normativo aparece no artigo 1521 do Código Civil. Então, olha só, no primeiro exemplo, na homovitelina, eu tenho Código Penal complementando o Código Penal. É a mesma lei, é o mesmo diploma normativo. Na heterovitelina, eu tenho Código Civil complementando o Código Penal. Eu tenho a mesma fonte legislativa, ambos são produzidos pela lei. Porém, eu tenho o diploma normativo distinto. Legal? Tudo tranquilo? Então, vamos adiante. A análise dessa parte introdutória já nos credencia a dar início à análise dos crimes propriamente ditos. Então, vamos lá. Vamos partir para o artigo 28, que é o que de fato nos interessa. Vamos lá. Presta atenção aqui porque isso é muito relevante. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetida às seguintes penas. Inciso 1. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a curso ou a programa educativo. Meu povo, essa conduta ela trata-se de uma manifesta inovação trazida pela Lei de Drogas. Por quê? Pela Lei 6368 de 76, a lei anterior, estava todo mundo no mesmo bolo. O usuário, o traficante, estava todo mundo envolvido dentro do mesmo pacote. Agora não, nós temos uma figura exclusiva para o usuário. Beleza? E olha só, você percebeu da leitura do dispositivo que quando nós analisamos as penas aplicadas, nós não temos a previsão de pena privativa de liberdade. Porra, o que aconteceu então? O usuário pode fumar maconha e não vai receber nenhum tipo de sanção privativa de liberdade? A liberdade dele não corre o risco? Respondo que não. Por quê? Porque o legislador ele foi muito brando, ele considerou a questão do usuário um problema de saúde pública. E nesse sentido ele entende que as penas não precisam ser tão graves
quanto aquele indivíduo que fomenta, que estimula o tráfico. Muito embora, né, se nós falarmos na figura aí do traficante não, se nós falarmos na figura do usuário, indiretamente ele acaba custeando o desenvolvimento de uma matriz criminosa. Legal? Mas tudo bem, nós não temos aqui no artigo 28 medidas restritivas de liberdade. E aí é que surge o questionamento que a sua banca vai fazer. A sua banca vai chegar para você e falar assim, ô examinando, chega aqui, vem bem pertinho. É correto afirmar que, com relação às condutas descritas no artigo 28 da Lei de Drogas, houve a descriminalização? E aí? Ter maconha para consumo pessoal é crime ou não é? Sim, é crime. Essa conduta ela não foi descriminalizada, pelo menos não até agora. Segue sendo crime. Tá, mas e aí, o que a jurisprudência entendeu acerca dessa novidade? Quando começaram-se a questionar a questão da descriminalização? O STF e o STJ obraram um entendimento no sentido de que, olha só, não houve descriminalização. Porte, posse de droga para consumo pessoal continua sendo crime. Isso não muda. O que ocorreu, em fato, foi uma despenalização. Beleza? Hoje em dia, a doutrina atual até critica esse termo despenalização. Por quê? Porque tem pena. Embora não seja uma pena restritiva de liberdade. Mas o termo utilizado, despenalização, foi justamente pelo fato de não existir esse risco à restrição da liberdade do indivíduo. Certo? E a doutrina ainda sugere que fosse usado um outro termo relacionado a uma conduta desprovida de pena privativa de liberdade, enfim, porque se trata de fato de uma conduta que é muito branda. Mas tem pena? Sim, tem pena. Beleza? Mas olha só, se a sua banca perguntar qual é o entendimento acerca do artigo 28, tem crime, mas é uma conduta ou um crime despenalizado. Beleza? É isso que a sua banca vai querer saber de você. Legal? Outra situação que as bancas cobram, e muito, diz respeito às penas efetivamente aplicadas a quem pratica essa conduta do artigo 28. E, eventualmente, não é muito fácil de você recapitular. Então, vamos tentar fazer um mnemônico aqui, vamos tentar fazer um macetinho que permita a você lembrar quais são essas situações, tá? Então, olha só, vem comigo aqui. A minha técnica mirabolante para nós arrematarmos quais são as penas é a técnica do Macapá. Só que ao contrário, tá? Então, você vai fazer o seguinte. O Macapá é só uma questão de enunciado. Nós vamos cortar o segundo A aqui, tá? É Macpá. Beleza? Aí você lembra do Macapá que vai ficar fácil para você lembrar. Então, olha só. Penalidade de advertência. Penalidade de prestação de serviços. Comparecimento a cursos educativos sobre a finalidade da droga, sobre os malefícios do uso da droga. Tá, mas e essas duas figuras aqui? As últimas duas, o M e o A. Meu povo, essas duas figuras aqui não são penas, tá? Olha só. O raciocínio total aqui é para você construir todo esse quadro. Mas essas figuras aqui não são penas. Essas duas últimas são chamadas de medidas garantidoras. Vamos colocar aqui, ó. Medidas
garantidoras. Tá, mas no que consiste, então, essas medidas garantidoras? Nós temos as penas aqui que aparecem no artigo 28. Se o indivíduo não cumpre a penalidade a ele disposta, aí o magistrado pode se valer das medidas garantidoras ou medidas coercitivas para que o indivíduo retome o seu cumprimento. E essas medidas aqui são a admoestação verbal e a multa. Beleza? Mas trace uma linha dessas duas últimas figuras para que você tenha facilitado a sua compreensão. Se o enunciado da questão for no sentido de quais são as penas aplicadas, tá aqui, ó. Advertência, prestação de serviço e o comparecimento a cursos educativos sobre os efeitos da droga. Se as penas não forem cumpridas, aí sim faz incidir as medidas garantidoras, beleza? A admoestação verbal, que é uma mijada quando o juiz efetivamente chama a atenção do indivíduo, ou uma multa. Show de bola? Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o texto da lei para vocês identificarem. Então olha o parágrafo 1º. As mesmas penas previstas no caput ali, submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência. Beleza? Então, meu povo, olha só. Aqui é imprescindível que se analise a quantidade de droga. Então você, meu aluno, você pode estar se perguntando, mas qual que é a quantidade para configurar o uso, para não incidir no tráfico? Não tem quantia específica. A questão envolvendo lei de drogas é muito casuística. Por quê? Porque o repasse de um cigarro de maconha, que contenha lá 5 gramas, por exemplo, pode representar tráfico, enquanto que o indivíduo ter 20 gramas da mesma substância dentro do seu guarda-roupa configura uso. Então, aqui nós temos que avaliar a casuística. Cada caso é um caso, tá? E olha o parágrafo 2º nesse mesmo sentido. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Show de bola? Então, cada caso é um caso. Vem comigo aqui para o parágrafo 3º. As penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Aqui também tem pegadinha que pode aparecer para você, tem sacanagem. Então, o prazo máximo de 5 meses se o indivíduo for primário e com bons antecedentes. Olha só, em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Por que eu digo que aqui tem sacanagem? O legislador ele poderia ter sido muito brando e estabelecer 6 meses para o indivíduo primário e 12 meses, 1 ano, para o indivíduo que fosse reincidente nessa modalidade criminosa. Mas não. Então você já desconstitui essa ideia, tá? 5 meses se o indivíduo for primário e 10 meses se o indivíduo for reincidente nesta modalidade. Legal? Então, vamos lá. Ainda no artigo 28. A reincidência na modalidade de porte ou posse para consumo pessoal. O indivíduo que pratica um novo fato depois da sentença transitada em julgado. Ele vai ter uma mancha na sua folha de antecedentes? Essa conduta, essa condenação pretérita pelo artigo 28, ela funciona como reincidência? Meu povo, aqui eu vou fazer um corte com vocês.
Depende. Por quê? Porque se for para a análise da figura do parágrafo 4º, tem reincidência. Agora, se for para análise com outro crime qualquer, não haverá reincidência. Então, recapitulando, o indivíduo que já ostenta uma condenação por porte ou posse de drogas para consumo pessoal, se ele pratica um outro fato, furto, por exemplo, tem reincidência? Não. Não. O STJ, no seu informativo 662, entendeu que não implica reincidência para novo fato se a condenação anterior é pelo artigo 28. Beleza? Então, essa condenação do artigo 28, ela só vai ser utilizada para análise de reincidência para avaliar o quantum de aplicação de pena, para analisar se haverá a incidência desse parágrafo 4º. Ok? Mais um questionamento relevante. É possível a aplicação do princípio da insignificância à conduta descrita no artigo 28? A resposta é não. Não se aplica o princípio da insignificância. Por quê? Porque já é corolário do próprio tipo penal, do próprio artigo 28, a pouca quantidade de droga. Então veja só, se o indivíduo tem lá um cigarro de maconha e a polícia o surpreende, mão na cabeça aí, cuzão, está preso. Tem como ele invocar princípio da insignificância? Porra, é claro que não. Por quê? Porque já é da natureza do próprio delito ter uma pequena quantidade de droga. Legal? Então aqui o parágrafo 5º ele fala que o parágrafo 5º ele estabelece que a prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação dos usuários. Legal. O estabelecimento empregado para cumprimento da medida. O parágrafo 6º aqui ele traz aquela situação envolvendo as medidas garantidoras, para garantia do cumprimento. Então aqui nós temos as medidas coercitivas ou medidas garantidoras. Beleza? E o parágrafo 7º estabelece que o juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. E olha só, aqui falando a respeito da aplicação da pena de multa. Na imposição da medida educativa que se refere ao inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 28, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias multa, em quantidade nunca inferior a 40, então de 40, e não pode ser superior a 100. E o valor de cada dia multa vai de 1/30, então 1/30, divide um salário mínimo aí por 30, até 3 vezes o valor do maior salário mínimo em vigência. Beleza? E esses valores aqui, que forem pagos a título de multa, serão destinados ao Fundo Nacional Antidrogas. Já vi questão cobrando a destinação desse recurso. Então, o recurso ele é direcionado ao Fundo Nacional Antidrogas. E por derradeiro aqui o artigo 30 estabelece que a prescrição para imposição de pena para a figura do artigo 28 se dá em 2 anos. E aí você respeita naturalmente todas as outras situações envolvendo o Código Penal lá no seu artigo 107, 109 e seguintes, envolvendo a extinção da punibilidade. Legal? Então, em arremate, só mais uma observação.
acerca desse delito. Para a figura prevista no artigo 28, como nós falamos, não cabe nenhum tipo de cerceamento de liberdade. E por isso também, para essa modalidade delitiva, não se imporá, vou colocar aqui, artigo 28, para essa modalidade, não se imporá prisão em flagrante. Joia? Olha só. Não se imporá prisão em flagrante. O indivíduo surpreendido pela posse ou pelo porte de drogas para consumo pessoal tem assegurado esse direito. Não pode se aplicar prisão em flagrante. O raciocínio é justamente o seguinte: se o indivíduo não pode receber pena privativa de liberdade quando condenado, não há razão para você cercear a liberdade dele previamente. Então, para a figura descrita no artigo 28, não se imporá prisão em flagrante. Legal?